Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 5 de agosto, a lição 6, ela tem como título Mãos puras ou coração puro? E a lição de hoje ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 14 até 19. E aqui no versículo 15, Jesus ele coloca assim uma passagem muito interessante que nós devemos analisar. Que Marcos, no capítulo 7, versículo 15, ele nos diz: não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Essas palavras de Jesus, ela tem sido assim, um enigma, né, para muitas pessoas ao analisarem a postura de Jesus em relação ao livro de Levíticos 11, onde ele fala sobre os alimentos puros e os alimentos impuros. Será que Jesus, aqui nessa passagem, ele eliminou essas distinções de coisas puras, de coisas impuras, que tudo pode comer, beber? Será? Em Marcos 7, no capítulo 7, do versículos 14 até 19, tentando assim romper assim a tradição de fariseus e escribas, que foram totalmente assim infundadas, Cristo declarou que a contaminação religiosa do ser humano não reside na prática de ritos exteriores, mas na degradação interior do coração, que se manifesta exteriormente. Nessa passagem de Marcos 7,15, Jesus não está dizendo que todas as coisas animais ou vegetais são puras e apropriadas para a alimentação. Não está falando isso de forma alguma. O que o texto está enfatizando é simplesmente o fato né, de que todas as coisas divinamente criadas por Ele, Deus, com o propósito de servir realmente a humanidade como alimento, né, aos seres humanos, são apropriadas, independente da falsa contaminação a elas atribuídas pelas tradições farisaicas, né, sobre o lavar das mãos, o ritual que eles tinham antes das refeições, né? Porque em Levíticos 11, Jesus, como conhecedor, como criador do universo, ele sabe o que é realmente bom para nós, e ali ele diz os animais que nós devemos comer e os animais que nós não poderemos comer, senão nós teremos doenças, né? E Jesus aqui, falando dos pecados que saem do interior do coração, onde procedem-se os maus desígnios, ele está mencionando que o problema da pessoa está no coração, e dali que saem os seus desígnios, né? Que realmente faz o mal para a pessoa, que é no caso de homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, né? Blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E Mateus capítulo 15, 19 e 20 menciona isto. Porque todos os alimentos vegetais e animais, o próprio Deus em Levíticos 11, ele mencionou aqueles que são puros e aqueles que são saudáveis para o consumo. Nós não podemos confundir com a mensagem de Cristo, porque o veneno ele pode fazer nos passar pela primeira morte, né? Como houve com Lázaro, a filha de Jairo,
Agora, o pecado consciente de todos nós, não confessado, como crimes, adultérios, aqueles que eu mencionei acima, pode fazer nós nos passarmos pela segunda morte, ou seja, a morte eterna. E foi justamente disso que Jesus estava falando com os fariseus e escribas, que eles se preocupassem com essas impurezas, que eles acalentavam por muito tempo e tudo isso. Muitos possuem uma preocupação assim exacerbada, assim, muito grande com o exterior, as coisas fora, né? E são desleixadas com as coisas do interior, as coisas que mais impuras, que são escondidas dentro do seu coração, dentro da sua mente. E Jesus diz que um alimento legítimo, permitido por Deus, que está ali em Levítico 11, nesse livro das Sagradas Escrituras, mesmo que ingerido sem o ritual de lavar as mãos, não torna a pessoa contaminada moralmente ou espiritualmente. Mas a pessoa contaminada na mente, no coração, pelas palavras e atos pecaminosos, né, que saem dela, na boca, né, para a sua prática, é que é o problema. Porque a pessoa contaminada na mente manifesta a impureza pelo corpo. E todas as pessoas a não estarem contaminadas devem ser pautadas sempre no amor, na bondade com o próximo. O que nós devemos ter consciência é que tudo da nossa vida inicia-se na nossa mente. Em Marcos capítulo 7, versículo 19, Jesus observou que o alimento de forma alguma não vai para o coração, mas sim para o estômago, e depois ele é eliminado pelos intestinos. A Bíblia usa a mente ou o coração como a sede das emoções e dos pensamentos. E os pensamentos maus, a partir deles é que se torna a maldade, onde ela é proliferada no mundo que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje. O que devemos fazer é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, domine a nossa mente. Que os nossos pensamentos, assim que eles estejam realmente em nós, que eles sejam realmente bons, que o Espírito Santo nos mude, nos transforme, que nós possamos pensar coisas boas, coisas que edificam o nome de Cristo, coisas que edificam o nome do Criador do Universo. Onde nossas ações serão boas, os nossos hábitos serão bons e o nosso caráter será transformado. Os nossos pensamentos, né, a capacidade que Deus nos deu para pensarmos, não é para nós levarmos para qualquer lugar, e sim para nós termos a capacidade de dominar os nossos pensamentos, estabelecer aquilo que nós devemos pensar, uma regra para isto, e aquilo que não devemos pensar. E o inimigo de Deus, conhecedor do mal, sabedor disso, ele sopra em nossos ouvidos e nós temos pensamentos maus a todo instante. Ou nós damos ouvidos, né, ou não, ou cortamos os nossos pensamentos maus, e isso depende de cada pessoa. Porque Deus, ele dá um livre-arbítrio para as pessoas pensar, fazer o que elas acham que devem ser feitas. E é por isso que Deus, ele alerta para as consequências, para as pessoas tomarem uma posição correta. E Marcos capítulo 7, versículos 21 até 23, explica que o mal vem do coração. O centro de quem é a pessoa, quem é aquele ser, realmente começa a colocar na sua mente e raciocinar e pensar o mal. E Marcos apresenta uma lista de pecados que começam com os maus pensamentos e terminam em más ações com consequências drásticas para todos nós. Quando Jesus diz lá em Marcos 7,14,
ouvi-me todas e entendei. Aqui foi o apelo à mente de Cristo para que toda a multidão compreendesse o real significado de suas palavras. Pois longe está de estar fazendo assim, o mesmo, né, do que os escribas e os fariseus estavam fazendo com os discípulos, né? Jesus não estava criticando ninguém, mas estava admoestando quanto ao uso do rigor das tradições em detrimento da lei de Deus. Se nós observarmos com atenção a lista, né, de maus desígnios, né, que fala lá em Marcos 7,21, que procedem do coração humano, perceberemos que todos eles estão relacionados, né, com a quebra dos 10 mandamentos, onde nós não obedecemos os estatutos e os mandamentos de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear essas escrituras. Uma pessoa que com o coração realmente puro, renovado, porque o Espírito Santo habita nele. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, que ele mesmo, Jesus, deu os sinais da sua segunda vinda em Mateus 24, nessa segunda vinda, ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você terá a oportunidade de ver Jesus face a face, conversar com ele. Você poderá abraçar seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.